Jesus Cristo, em Mateus 24, revela sinais importantes sobre o fim dos tempos e a sua segunda vinda. Neste capítulo, ele descreve eventos que precederão a sua volta, incluindo guerras, fomes, pestes e a grande tribulação. Neste vídeo, ao Flow Podcast, Dr. Rodrigo Silva analisa e explora esses sinais e como podemos nos preparar para o futuro à luz da profecia bíblica. Cara, do ponto de vista bíblico mesmo, do ponto de vista espiritual, você vê como pastor algum tipo de sinal? Essas guerras, elas te dizem alguma coisa? Esse momento que a gente está vivendo esquisito no mundo, isso te diz alguma coisa, assim, do ponto de vista espiritual? Boa pergunta. A resposta simplória seria sim, claro, mas eu já teria uma contra-argumentação para ela. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. É verdade. Você entendeu? Se você for lá no período do bronze, já tinha guerra. Se você olhar a Bíblia, já falava da guerra na época de Abraão. Já falava da guerra na época dos hebreus lá no Egito. Você tem na história o Ramsés guerreando lá contra o pessoal de Reta, que depois descobrimos que eram os hititas. Nabucodonosor guerreando. Então, em que sentido que guerra? Então, peraí. Como é que a Bíblia fala que guerra é um sinal? Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ou Lucas, capítulo 21, ou Marcos, capítulo 13, porque é o mesmo discurso de Jesus registrado nos 3 evangelhos, Jesus fala sobre as projeções do que haveria de acontecer no mundo. E ele diz assim, abro aspas, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então olha que interessante, Jesus falou que as guerras viriam, mas que o fim não estava atrelado a isso. Entendi. Então peraí, vai não na dá pra gente pelo menos dormir tranquilo. Vai na contramão da piedade popular, que fala, tá tendo guerra, então o mundo tá acabando. Porque tá tendo guerra, o mundo tá acabando. Jesus falou que ia ter guerra, tá. Então, ele falou, calma, não é o fim, mas fiquem atentos que até lá vai vir guerra. E quando você vê o cenário do Apocalipse, o último instante realmente, nem será um mundo de guerra. Será um mundo pacificado pelo anticristo. Que ele vai conseguir arregimentar o mundo de modo que, de acordo com o Apocalipse 3, não vai poder comprar nem vender, senão quem tem a marca da besta, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante a ela, então o mundo vai estar unificado. Bom, então com relação a isso, volto para a sua pergunta. E essas guerras, o que elas me dizem? O que elas dizem de sinal? Tem um detalhe nessas guerras que elas me colocam como observação diferente de todas as guerras que o mundo teve. Inclusive as chamadas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essas guerras que estão se desenhando agora correm o risco de escalar para uma realidade literalmente mundial. Sim. Antes isso não havia. Não. A gente fala história universal, mas não era história universal, é a história da Europa. Você fala Idade Média, não teve Idade Média na China, nem no Paquistão teve Idade Média. Até a maneira que a gente divide a história e chama de história universal, não é história universal. Você chama de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, mas não é. O México não participou. A Argentina não participou. Como é que é guerra mundial? Tem um monte de países que não participou, foi uma minoria, e foram guerras europeias. Nós tivemos uma visão muito eurocêntrica do mundo. O que acontece na Europa é como se fosse o mundo inteiro, e não é verdade. Mas o Apocalipse diz que os últimos capítulos da história desse mundo se desenvolvem de maneira literalmente universal. Eu falei da marca da besta, que será universal, e de situações que entrarão em colapso mundial. E o anticristo tem que vir para impedir uma guerra literalmente mundial que iria destruir o planeta. Por isso que ele vai sair como o salvador da pátria. O Messias. Você tá entendendo? Então, nesse aspecto, chama minha atenção que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos desenhando um cenário que é de proporções literalmente mundiais. E o Covid desenhou isso. Porque no Covid estava o palestino usando máscara, o israelense usando máscara, o cara que votou no Bolsonaro estava de máscara, o que votou no Lula estava de máscara, o cara que é ateu estava de máscara, o cara que era crente estava de máscara, o católico estava de máscara, o pai de santo estava de máscara, todo mundo. O Covid mostrou que agora as proporções de crises são mundiais. Então hoje realmente eu tenho um detalhe que me põe para pensar, olha, isso aqui é inédito
Isso aqui é inédito, vamos ficar esperto. Eu entendo, e está escrito na Bíblia desde sempre essa ideia, na verdade, esse relato, não é um relato, essa revelação que haverá paz. E chama a minha atenção, e eu acho interessante que o anticristo, que a princípio, bom, que é o cara, tá aí no nome, o cara é contra Cristo, contra Jesus Cristo, ele é a princípio seria alinhado com o diabo. Sim, né? Sim. E o papel dele, no fim, é pacificar tudo, né? Isso é muito interessante. Isso do ponto de vista espiritual, é feito para enganar o crente, Exatamente. Cara. E outra coisa, a gente tem pelo menos uma grande figura que tá falando em paz o tempo inteiro, que é o próprio Trump, né? Ele fala, ele sempre quis ganhar o Nobel da Paz. Então a gente tá vivendo um momento que é para pelo menos quem acredita na Bíblia e nas revelações vê uma possibilidade, né? Olha para isso e fica, o que tá acontecendo aqui, cara? Mas esse momento do que tá acontecendo aqui, eu também imagino que a gente já passou por ele algumas vezes. Né? Eu tô tentando lembrar aquele... Acho que era o Caruso, se eu não me engano era o Caruso, o cartunista, que fazia o Zé Apocalipse. Depois pode dar uma checada. A galera, nas redes sociais, ó, no chat aí, pessoal, se vocês lembrarem quem é o Zé Apocalipse. Era um personagem do jornal o Globo, sempre tinha as tirinhas do Zé Apocalipse. Eu tô tentando lembrar quem foi que... Desculpa para nós aí, então. E ele tinha um personagem que o Zé Apocalipse, ele tava com uma placa escrita assim, Saddam Hussein é a besta do Apocalipse. Aí no segundo quadrinho o sujeito falou assim, mas você falou semana passada que era o Ronald Reagan? Aí no terceiro quadrinho falou assim, não, é que eu trabalho com a versão da moda. Entendi. Quer dizer, então a gente tem que cuidar também, porque o Macron já foi chamado que seria a besta do Apocalipse, Adolf Hitler foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, Napoleão já foi colocado como sendo a besta do Apocalipse. Eu falei do Saddam Hussein, né? Então, quer dizer, eu tenho hoje reserva de ficar colocando um carimbo na testa do sujeito, é esse papa, é esse presidente, é esse líder soviético, porque já teve muitas, sabe, aquela Pedro e o Lobo, vem o lobo, o dia que o lobo vem mesmo, ninguém acredita. Que os Estados Unidos têm uma hegemonia no cenário mundial e provavelmente final, é reconhecido por muitos teólogos. Muitos teólogos veem um papel estadunidense em Apocalipse capítulo 13. Tem muitos teólogos que enxergam isso aí, porque uma coisa que está já patenteada na história do cristianismo é o seguinte: o anticristo, primeira coisa, o anticristo ele tem que nascer dentro do seio do cristianismo. Não pode ser fora. Até quando você colocou a palavra anticristo, é interessante que anti em grego não é apenas contra, é aquele que é contra e usurpa o lugar de. Tá certo? Então o anticristo é alguém que usurpa o lugar de Cristo. E ele é chamado por Paulo, João, os dois que falam mais do anticristo, como sendo um ser apóstata. O que é um apóstata? Um ser que saiu do meio do povo de Deus. Então é como se eu falasse assim, qual a primeira condição para morrer? É estar vivo. Qual a primeira condição para adulterar? É estar casado. Solteiro não adultera, ele fornica. Você tá entendendo? Então qual a condição para ser um líder anticristo apóstata? Ele tem que ter sido parte do povo de Deus. Então é uma ruptura do povo de Deus. E tudo indica que isso nasce na Europa, porque João fala que a mulher prostituta que se assenta sobre a besta, ela fala, é a mulher, é a cidade que domina sobre os reis da terra. E diz que essa mulher é descrita no Apocalipse como a prostituta que se assenta sobre 7 montes. Qualquer estudioso de história romana, na primeira página do livro, vai ver que em história que Roma era a cidade que dominava o mundo inteiro e ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre 7 colinas. Pode dar uma googada aí, você vai ver. Você entendeu? Usar o chat GPT agora, a inteligência artificial, né? Roma é a mulher que se assenta sobre 7 colinas. Tá em Apocalipse 17. Então não precisa ficar inventando demais. É um computador da ONU, é a Greta, você entendeu? Eu não preciso ficar fazendo exegese de almanaque, de revista, né? Bom, então já sei que é essa. E tem uma outra besta que ela é o oposto dessa, que essa surge do mar, a outra surge da terra. Parece que é um novo mundo, dominado ali pelos Estados Unidos. Agora, um detalhe também que eu ia dizer sobre isso aqui, deixa eu só... É literal esse surge do mar? Não, porque na Bíblia o mar é símbolo de povos, nações.
Então quer dizer que é um conglomerado de vários povos. E o Mediterrâneo era assim chamado. Tanto é que o nome Mediterrâneo é Mare Nostrum, é o Mar Nosso. Eu lembrei o que eu ia falar. Nessa questão que você falou do anticristo vem para enganar os crentes, quando você lê o Apocalipse, você vê que o Apocalipse pode ser, entre aspas, resumido entre uma contrafação do poder de Cristo. Parece que o diabo, ele imita Deus o tempo todo. Aí alguém fala, como ele imita Deus? Eu sempre pensava que o diabo era o oposto de Deus. Não. Se você até uma leitura psicológica, o diabo é aquele fã que tem ódio, que mata o John Lennon, você entendeu? Mas usa o corte de cabelo do John Lennon, ouve todas as músicas do John Lennon e veste a mesma roupa do John Lennon. E tem a camiseta escrito John Lennon te amo. Parece que o diabo é assim em relação a Deus. Ele imita as coisas de Deus, mas não imita o caráter e a bondade de Deus. Porque há dois tipos de imitação. Há aquela imitação normal, que é a imitação que as suas filhas têm em relação a você, sua esposa, que você vê assim, gente, ela senta do jeito que eu sento. Tinha um amigo meu que uma vez ele falou que ele tinha mania, sempre que ele estava no banheiro, ele escovava os dentes, ele batia a escova 3 vezes assim pra enxugar e colocava lá. Um belo dia ele viu a menininha dele também escovando os dentes, batendo 3 vezes. Essa imitação é saudável, é a imitação de alguém que você vê, você se inspira na pessoa, porque você vê nela um modelo de vida. Tá certo? Então é nesse sentido que a gente deve imitar a Deus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Bom, agora existe uma outra imitação, que é a imitação patológica, é daquele fã que quer matar o cara, que ele quer tomar o lugar dele, sabe? Daquela pessoa que ele fica te imitando, ele vê o seu jeito de falar, ele imita o seu podcast, mas é porque ele quer ser o seu concorrente, ele quer assumir o seu lugar, ele tem inveja de você. E essa imitação também, muitas vezes, é a imitação do engano. É a bolsa Louis Vuitton da 25 de março, que é igualzinha a verdadeira, só que não tem a qualidade da verdadeira. É nessa segunda situação que o diabo imita Cristo. Entendi. Ele imita não porque ele se inspira em Cristo, mas que ele quer ser uma bolsa parecida, porém sem a qualidade. Aí você vê no Apocalipse muitas coisas. Vou dar alguns 2 ou 3 exemplos. Cristo aparece no Apocalipse como sendo um cordeiro que estranhamente estava degolado, porém estava vivo, que ele ressuscitou. A besta do Apocalipse também tem uma das cabeças degoladas, mas está viva, imitando a Cristo. O Cordeiro é Cristo. Lembra na Igreja Católica eu falei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, citando o Evangelho de João. A besta é descrita como tendo aparência de cordeiro, mas falava como dragão. O Cordeiro, ele coloca um selo dele na testa de todos os seus seguidores. A besta coloca marca na testa das pessoas. Então você vê muito imitação. Então o anticristo é alguém que vai parecer o Cristo, ele vai falar como Cristo, ele vai ensinar como Cristo e vai ser um ser que vai levantar de dentro do cristianismo e vai enganar aqueles que forem enganados. Então no final das contas o discernimento vai ser espiritual. Entendi, faz sentido bom, faz sentido, óbvio, por final você é um estudioso disso aí tudo, mas então eu consigo entender o que, então quem tá falando que, já temos aqui o anticristo, olha, fica esperto, o Trump, não sei o que, o Trump falta pra ele algumas características, então, né? Então ele teria que... Eu tô esperando... se Roma é a prostituta que se senta nos 7 montes e tudo mais, aí a gente volta pra teoria mais antiga, né? Que o anticristo vai aparecer lá no Vaticano. Não, pode ser. Mas é que não é uma questão também de ser contra a Igreja Católica. A gente tem que tomar muito cuidado de falar as coisas sem precisar ferir as pessoas. Claro. O próprio catecismo, ele levanta que uma das últimas capítulos da história do cristianismo, então esse é um ensino que está no catecismo, será uma oposição tremenda de dentro da igreja. De dentro da igreja. Tá certo? E, inclusive, há muitos teólogos católicos, Hugo von Balthasar, que eu podia citar, e outros mais, que até acreditam que alguém vai usurpar o trono de Pedro. Então aqui eu não estou sendo... Viu o pessoal que está assistindo que é católico, o Rodrigo está atacando a Igreja Católica? Não. Eu tenho que lembrar que antes de ser... É até interessante isso, porque eu encontrei... não sei onde é que foi agora que eu encontrei uma senhora, foi fora do Brasil. Que ela falou assim, nossa, eu gosto de você. Ela não era brasileira não, estava falando com bastante sotaque. Ela é missionária católica. Ela falou, eu amo tudo que você fala. Só não gosto quando você fala mal da Igreja Católica. Eu falei, mas quando eu falei mal da Igreja Católica? Discordar não é falar mal.
Tá certo? Discordar não é falar mal. Com certeza. Você entendeu? Quantas pessoas discordam da minha igreja e não me sinto que elas estão falando mal. Agora, realmente, você tem que saber discordar com a educação, elegância, honestidade intelectual, sem argumento ad hominem. Então, eu tenho que colocar o seguinte, bem claro para você. Até eu respondendo essa senhora, eu falei assim, olha, se você soubesse as boas memórias que eu tenho da Igreja Católica e alguns traumas que eu tenho da Igreja Adventista... Você ia falar assim, você tá mais defendendo a Igreja Católica que a sua igreja. Porque, olha que interessante, eu tenho na minha memória padres que me ajudaram. E tem na minha memória colegas de ministério que me fritaram. Entendi. Da Adventista. Então, significa que eu tô falando mal da Igreja Adventista? Não, de jeito nenhum. Como também tem na Igreja Católica padres que me perseguiram. Você tá entendendo? Como eu tenho também na Igreja Adventista, pastores que me ajudaram. Então a gente tem que saber separar, sem colocar tudo no mesmo pacote. Então vamos lá. Falando da Igreja Católica, antes de ver o CNPJ da Igreja como instituição, eu tenho que lembrar o seguinte, o que é a Igreja Católica? É um braço do cristianismo. Assim como a Igreja Batista, assim como a Igreja Adventista, assim como a Igreja Presbiteriana, assim como a Congregação Cristã, assim como todos. O que são esse conglomerado? Vamos fazer uma visão social. São braços do cristianismo. Ok, se são braços do cristianismo, você está inteiro. Qual parte do seu corpo eu posso dar uma martelada? Não martela não. Deixa quieto. Mas só o dedinho, mendinho ali. Esse dedinho aqui, esse aqui eu chamo de catolicismo. É nesse que tu quer bater, Rodrigo? Tô brincando. Tá bom? Percebeu? Mas foi boa a sua brincadeira de exemplo. Sabe por quê? Pode ser o catolicismo, mas se eu bater nele... Vai bater no corpo. Vai bater no corpo. Então, não é que pode bater porque ele não é cabeça. Você tá entendendo? Então, se eu entender que a despeito das diferenças doutrinárias, todos os cristãos são membro do corpo espiritual de Cristo, porque isso aqui eu não estou sendo demagogo e eu tenho documento oficial da minha igreja convalidando o que eu estou dizendo. Então o que eu estou dizendo como adventista e como Rodrigo. A igreja de Deus é muito grande para caber dentro da igreja adventista. Ela é muito grande. O corpo místico de Cristo é muito maior. Então, por que assim, não pode marretar o da Assembleia de Deus? Porque não é do meu CNPJ? Não, é o dedo mindinho. Se bater ali, vai doer. Se bater no meu ombro, vai doer. Se bater na cabeça, vai doer. Se bater no joelho, vai doer. O corpo todo fere. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquele caso, eu não vou falar a palavra para o YouTube não derrubar, que teve de padres com crianças lá nos Estados Unidos, que virou até um filme, virou um documentário, eu vi muito crente vibrando. Esses padres tudo safados e tudo mais... Tem que sentir a dor, porque está sendo um opróbrio para o nome de Cristo. O que aqueles párocos fizeram, aqueles padres fizeram, estava trazendo vexame no Evangelho. Aí depois veio outro e veio um escândalo de um pastor aí também, que estava andando com calcinha na rua e peruca. Sabe, parece aquele... Ele estava fazendo a investigação, cara. Ele estava fazendo investigação, né? Pois é. Ou seja, que pena... Porque aquilo ali está trazendo vergonha para o corpo de Cristo como um todo. São coisas que estão dando argumento para o ateu pensar, esse pessoal é um bando de mané mesmo. Você está entendendo? Então esse aqui é o ponto. Eu gostaria, o Martin Luther King, sem querer me comparar a ele tinha um sonho, né? Que a filha preta dele pudesse sentar com a filha branca do vizinho no banco e tudo mais, né? I have a dream. Eu tenho um sonho também que eu pudesse sentar com pessoas que pensam diametralmente oposto ao que eu penso e ainda me chamar de irmão. E eu chamá-los de irmão. Você tá entendendo? Mas isso é difícil. É difícil, mas não é impossível.